assunto, né, das raízes não exatas, né, que são os números irracionais, né? Vimos que raiz de 2 é aproximadamente 1,41, mas sabemos que tem infinitas casas decimais, porque não há um número, né, bonitinho, arrumadinho, que ele vezes ele mesmo dê 2. Né? Então, o que acontece com esses números? Eles são raízes não exatas. Né? E o que nós podemos fazer, então, com essas raízes? Né? Não dá para achar o resultado delas. Né? O que nós podemos fazer é simplificar, ou seja, pegar esse número da raiz e tentar fazer ele ficar menor, né? Para facilitar até depois outros cálculos. Né? Então, acompanha aí que nós vamos simplificar a raiz de 28, né? Já sabemos que não é exata, porque não existe que um número vezes ele mesmo dá 28. Então, raiz de 28, já que não é exata, o que nós podemos fazer com ele? Simplificar. Né? Então, observe que a raiz ela está ligada à multiplicação. Né? Toda a área que está ligada à multiplicação é bem provável que no momento ela caia na fatoração. E aí vai ter que lembrar lá do 6º ano. Né? O que é fatoração? É pegar um número, né, e transformar ele numa multiplicação. Ah, professora, então 28 eu posso transformar o 28 em 2 vezes 14. Transformei numa multiplicação. Ah, mas tem mais regras ainda. Não é só uma multiplicação, escolher qualquer uma. Né? Aqui os fatores que a gente usou aqui foram 2 e o 14. Né? Então tem mais um. Além de ser uma multiplicação a fatoração, eu só posso escolher números primos para usar nessa fatoração. Por quê? Descobriu-se, né? É o teorema fundamental, descobriu-se que os números é como se fosse uma receita de bolo, né? Eu pego uns ingredientes, jogo ali e transformo num número. Mas que ingredientes são esses? São outros números. E que números são esses? São esses números aqui chamados números primos, né? A gente descobriu que, a gente não, né? Matemáticos descobriram que qualquer número, ele é uma combinação de números o quê? Primos. É como se os números primos fossem os ingredientes para eu conseguir criar outros números, tá? Então, o que é a fatoração? É pegar um número e transformar numa multiplicação, e nessa multiplicação só pode ter fatores o quê? Primos. Então, vamos lá, vou começar pelo 28 aí. Lembrando que essa barrinha aqui significa divisão, né? Porém, eu vou dividir 28 por quanto? E aí que tá, eu só posso dividir por número primo. Então, vamos lá. Quem é o primeiro número primo aqui? É o 2. Observe também que ele é o único primo par, né? Então, toda vez que eu tiver um número que for par, eu divido ele sempre por quanto? Por 2, que é o único par da minha lista, né? Então, eu vou dividir aqui por 2. E aí, 28 por 2 dá 14. Ok. Faço o que agora? Pego 14 e divido por alguém aqui da minha lista. Ora, o 14 é par, eu vou dividir por quanto? Por 2. E isso dá 7. Agora o 7 é ímpar, né? Então eu vou ter que dividir por qualquer um dos outros, menos pelo 2. Mas observe que o 7 está aqui na lista. Então eu vou dividir 7 por 7, né? Dá 1. Ah, professora, por que eu não posso dividir o 7 por 3? Porque a divisão não é exata, né? Se eu dividir 7 por 3, vai dar 2 e resta 1. Então, não pode ter resto aqui, a divisão tem que ser exata. Então, se o 7 está na lista, eu escolho o 7. Então, cheguei no 1, né? Acabou a minha fatoração, né? Então, quem é a fatoração do 28? É 2 vezes 2 vezes 7. Só tem número primo aqui, tá? E aí, o que eu estou vendo aqui? Que
O 2 está aparecendo quantas vezes? 2 vezes. E isso aqui é uma multiplicação, né? Então, como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever essa multiplicação também simplificada. Então, eu posso escrever 2 ao quadrado, porque está aparecendo 2 vezes, vezes 7. Ou seja, o 28 eu posso substituir por quanto? Por 2 ao quadrado vezes 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o raiz de 28 e vou substituir por isso aqui, tá? Então, vai ficar quem aqui no lugar do 28? 2 ao quadrado vezes 7, que é a mesma coisa que 28, só que escrito de outra maneira, né? E na multiplicação, o que nós podemos fazer quando eu tenho raiz de dois números que eu estou multiplicando? Eu posso separar isso. Então, eu posso escrever isso aqui como raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 7. Separei, né, já que eu tenho aqui uma multiplicação, separei a minha raiz em dois pedaços. Por que eu separei? Porque que eu observei aqui é 2 ao quadrado. E eu estou fazendo raiz do que? Quadrada. Então, o que acontece? Eu posso cancelar esse expoente com essa raiz. Ou seja, o 2 perdeu tudo, expoente e raiz. Ficou o quê? Sozinho. Então, isso virou quanto? 2. E o raiz de 7? Eu posso cortar a raiz? Posso fazer alguma coisa? Não. Não posso fazer nada com ele. Então, o que ficou? Quanto que é 28? Raiz de 28, eu posso simplificar. Isso vai ficar quanto? 2 raiz de 7. Observe que aqui é raiz quadrada. Só some quando o expoente é o quê? 2, tá? Então, eu fiz a raiz de 28 explicando por que some a raiz, né, do expoente. Agora, eu vou fazer de uma forma um pouco mais prática, né, um pouco mais direta, sem usar essas definições, esses conceitos todos, né? Só de uma maneira mais prática. Então, vamos pensar em raiz de 8, né? Lembrando que 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Então, raiz de 8 não pode ser nem 2 e nem 3, ou seja, não é exata. Então, o que nós fazemos? Fatoramos. Então, vou fazer com 8, né? O 8 é par, eu divido por 2. Isso dá 4. O 4 é par, eu divido por 2. Vai dar 2. O 2 é par, eu divido por 2. Isso dá 1. Ótimo. Fechei a conta. Então, quem é a fatoração do 8? É 2 vezes 2 vezes 2, né? Lembrando lá do raiz de 28. Eu só cortei a raiz, só sumi com a raiz, quando o expoente era quanto? Era 2, porque se é raiz quadrada, o expoente é 2. Se fosse raiz cúbica, o expoente é 3, né? Então, o índice da raiz tem que ser o mesmo do expoente para a gente poder sumir com isso tudo. Então, o que acontece aqui? Se eu escrever isso tudo aqui em forma de potência, né? É 2 elevado a 3. E aí, se eu coloco aqui na raiz, vai ficar 2 elevado. Posso cortar a raiz com expoente? Não. Porque a raiz, o índice é 2, né? Raiz quadrada, e o expoente é quanto? 3. Não poderia fazer nada do mesmo jeito. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos pensar o quê? Que para eu ter elevado a 2, eu tenho que ter o quê? Um parzinho, não é isso? Então, aqui, esse parzinho aqui é 2 vezes 2. Isso aqui é o quê? 2 ao quadrado. Só que ficou quem? Aqui do lado de fora? O 2. Mas quando eu escrever isso aqui, a raiz some com quem? Com o expoente.
Então, o que nós faremos agora? Quando eu acabar de fazer a fatoração, eu vou agrupar os meus fatores de 2 em 2, ou seja, em parzinho, tá? Então, esse aqui, esse 2 com esse 2, formam um parzinho. O que acontece quando forma um par? Ele sai da raiz, ele some a raiz. Então, aqui vai ser 2, né? Porque eu consegui juntar eles dois. Esse 2 aqui eu não consegui juntar com ninguém. O que acontece com ele? Fica dentro da raiz. Então, quanto é raiz de 8, né? Forma simplificada. É 2 raiz de 2. Vamos pensar agora, vou fazer um outro aqui, ó. Raiz de 20, né? Então, vamos lá, vou fatorar o 20 por 2, dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Fechei a conta. O que eu faço agora? Agrupo os fatores, né? Vou agrupar esse 2 com esse 2, vou juntar eles, né? Então, eles saem da raiz. E fica esse 5 dentro da raiz. Então, fica 2 raiz de 5, certo? Vou fazer agora raiz de 200, né? Observe que quanto maior for o número, mais fatores ele vai ter, né? Ou fatores maiores, né? Vamos lá. Por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2, 25. Ó, 25 agora não é par, né? Então, não pode ser mais por 2. E aí, eu só posso escolher algum número aqui da minha lista que a divisão seja exata. Então, observe que para eu fatorar, eu tenho que saber muita tabuada, né? O 25 vai estar na tabuada de quem? Do 5. Fechei a conta. Então, agora eu vou fazer o quê? Raiz quadrada, eu vou agrupar, vou juntar de 2 em 2. Então, junto esse 2 com esse 2. Esse 2, coitado, não tem ninguém para juntar com ele. E o 5, eu junto com 5. Então, o que vai acontecer? Para fora da raiz, vai um 2 e vai um 5, né? Ou seja, aqui fora vai ficar 2 vezes 5. E dentro da raiz vai ficar esse 2 aqui perdido. Ou seja, quanto que é a raiz de 200, né? É 2 vezes 5, 10, que foi o que ficou fora da raiz, e o que fica dentro da raiz é a raiz de 2. Então, raízes não exatas, a gente não tem como fazer o cálculo delas. Ou faz aproximado, como a gente fez com raiz de 2, que aí vai dar infinitas casas decimais, né? Ou a gente simplifica, né? Simplificar o quê? Pegar esse número dentro da raiz e transformar nele no menor possível. A raiz de 200 virou quanto a raiz? Raiz de 2, virou um número menor, né? Então, a única coisa que a gente faz, geralmente, né, com raízes não exatas, é simplificar elas, tá? Se for uma questão, né, numa prova de concurso, de Enem, que eu tenho que usar ela aproximado, eles vão colocar na questão, né? Tipo, considere raiz de 2 como 1,4, 1,41, porque ele vai definir quantas casas decimais você tem que trabalhar, tá ok?